Ora bem, vamos a isto. Vamos falar sobre aquela força imensa, quase invisível, que a água exerce. E o mais curioso, nem precisa de estar em movimento. Mesmo completamente parada, ela está a fazer uma força inacreditável sobre tudo o que a rodeia. Mas que força é esta, afinal? Quão forte pode ser um bocado de água que está simplesmente quieta? A resposta é simples: uma força descomunal. Para quem projeta coisas como comportas, tanques ou até barragens gigantes, ignorar esta força não é sequer uma opção. É, na verdade, o desafio principal. Para percebermos isto bem, vamos seguir um caminho lógico. Primeiro, vamos entender esta tal força oculta. Depois, olhamos para um problema simples, uma comporta plana. A seguir, descobrimos o ponto crítico onde a pressão atua. Complicamos um bocadinho com as superfícies curvas, vemos a solução da engenharia para isso e, no fim, lançamos uma nova ideia. E começamos por aqui, por perceber porque é que a engenharia tem de ter tanto respeito pela água parada e a base para construir qualquer coisa que a queira conter em segurança. Então vamos lá imaginar o cenário mais básico de todos. Uma comporta direitinha, vertical, a segurar um bocado de água. Lá em cima, mesmo à superfície, não há água nenhuma por cima a fazer peso, certo? Portanto, a pressão aí é zero. Nada. E é aqui que entramos no verdadeiro busilis da questão. A pressão não é igual em todo o lado, e é esta diferença que torna o cálculo tão importante. É fácil de perceber. À medida que vamos descendo, a coluna de água por cima da nossa cabeça aumenta. Mais água significa mais peso e, claro, mais pressão. É a lógica do teorema de Stephen. A pressão aumenta de forma linear com a profundidade. E como é óbvio, lá no fundo da comporta, onde a água é mais funda, a pressão atinge o seu pico. Se fôssemos desenhar esta distribuição de forças, o que é que teríamos? Um triângulo, com a base maior lá em baixo. Isto leva-nos ao momento A-Rá, talvez o ponto mais crucial desta análise toda. Não basta saber a força total que a água está a fazer. É absolutamente vital saber onde, em que ponto exato é que essa força está a ser aplicada. E aqui entra uma distinção muito importante. Temos o centro geométrico, que é o meio da comporta, fácil, mas depois temos o centro de pressão. E este é que é o ponto onde a força total da água está concentrada. E como a pressão é maior em baixo, este ponto está sempre mais abaixo do que o centro geométrico. E porquê é que isto é tão importante? Porque se o engenheiro se engana neste ponto, o torque, que é basicamente uma força de torção, pensa em algo a tentar rodar e partir, vai simplesmente rebentar com estrutura. As dobradiças, os apoios, nada disso foi pensado para aguentar uma força aplicada no sítio errado. Ok, até agora falamos de paredes direitas. Mas e se a superfície for curva? Imaginem um tanque cilíndrico. Aí a pressão está a empurrar em todas as direções ao longo da curva. Como é que se calcula uma coisa dessas? Parece um pesadelo, não é? Bem, perante este problema que parece super complexo, a engenharia tem uma solução que é na verdade bastante elegante. É quase como um truque de magia. Vamos ver como funciona. E a solução é esta. É brilhante. O problema divide-se em dois muito mais simples. Primeiro, para a força horizontal, imagina-se a sombra da curva numa parede vertical e calcula-se a força aí, como já sabemos. Depois, para a força vertical, é ainda mais fácil. É só o peso do volume de água que está literalmente por cima da superfície curva. Simples, mas absolutamente genial. E pronto, chegamos à conclusão. O que vimos foi o poder imenso das forças hidrostáticas. Percebemos que calcular isto bem, seja em superfícies planas ou curvas, é literalmente a diferença entre uma estrutura que dura séculos e uma que falha catastroficamente. No fundo, a grande lição é esta, e é bem simples de reter. A água parada é pesada e é implacável. A sua força está sempre lá, silenciosa, e tem de ser sempre, mas sempre, respeitada. Mas fica aqui uma pergunta no ar. E se esta força imensa, em vez de ser um problema a combater, nos pudesse ajudar a levantar coisas? Coisas gigantescas. Será que a pressão da água também pode jogar a nosso favor? Bem, essa é outra história. Uma que envolve um senhor chamado Arquimedes.